Boa noite, Brasil. Nós estamos começando mais uma edição aqui do jornal com vocês. Hoje, mais um dia com muitos casos de coronavírus, mas temos que seguir o jornal. Seguindo o epicentro, que já faz alguns meses que tá, seria os Estados Unidos, com 1.515.000 casos de coronavírus já confirmados. Na Rússia, já 281.000 casos já são confirmados, como o segundo país com mais casos. Logo, o Brasil, com 243.000, o Reino Unido, com 241.000. Bom, o que já preocupa é que no mundo inteiro já há 4 milhões de casos e 307 mil mortes, o que já preocupa a todos e o que pode ser fatal. Em todos os países da América do Sul, o Brasil é o primeiro com mais casos, chegando a 253.000, logo o Peru com 92.000 casos, o Chile, o Equador, Colômbia, Argentina e Bolívia. O que pode preocupar muito, pois os países não têm uma estrutura tão grande que nem outros, como China, Estados Unidos e vice-versa. Os estados ainda com mais casos são São Paulo, Ceará, Rio de Janeiro, Amazonas, Pernambuco, Bahia, Ceará, Santa Catarina, Paraná e Rio Grande do Sul. O Rio Grande do Sul entrou nessa lista pois chegaram 3.000 casos de coronavírus, que as UPAs cheias de São Paulo, Ceará, Rio de Janeiro, Amazonas e Pernambuco. Bahia, Ceará, Santa Catarina, Paraná e Rio Grande do Sul, as UPAs ainda não estão cheias. Bom, aqui em Jaguarão segue com nenhum caso confirmado, por causa que aquela mulher não era daqui, então não se confirma casos. 4 milhões de casos já é preocupante, no caso 4.500.000. Outros países como Itália, Espanha, Alemanha, Turquia, França já caíram muito de casos e isso é muito bom. Só que o problema é que vários países que antes não tinham muitos casos, agora tinham acabado de cair a sua faixa etária de muitos casos, voltou a crescer. Bom, países conseguiram conter o vírus, como Nova Zelândia, que conseguiu 1.449 casos e há 2 semanas não cresce nenhuma morte. Esse país confirmou 21 óbitos, e o que pode ser com ainda uma faixa etária pouca. A Groenlândia, que confirmou 11 casos e 11 foram curados, nenhuma morte, isso é muito bom. Bom, vários estados como São Paulo, Ceará e Rio de Janeiro. São Paulo segue sendo o epicentro do país, mas o Ceará passou o Rio de Janeiro, com o maior número de casos em dia, passando São Paulo, o que preocupa toda o Nordeste. Bom, vamos agora para o primeiro bloco, né? E vamos com os comerciais. Voltamos para o segundo bloco com mais notícias dos casos do coronavírus. Bom, o ruim da agora, com essas coisas do vírus, muitos artistas estão morrendo por causa do novo vírus. Vários estão recuperando, o que é muito bom. E vários ex-BBBs que estavam, no caso, na reality show, agora estão vivendo a realidade do que todos estávamos, vivendo. Bom, China, Tailândia, Japão, Líbano, Indonésia e Filipinas, esses países que foram um dos primeiros a confirmar casos, tinham parado de confirmar. A China veio seu pico com 80.000 casos, não registrava há muito tempo, mas no final de semana passado registrou 5 casos no domingo. No outro dia já registrou 36 casos, o que preocupou todos da cidade de Wuhan. Hubei também, que foi a província que confirmou mais casos, também confirmou casos. E Guangdong, a outra província, também confirmou casos. Tibete, a província da China que confirmou menos casos, também confirmou um caso, o que preocupou. E em Hubei confirmou 55 óbitos, preocupando.
A China voltou a registrar casos, Tailândia, Japão, Líbano, Indonésia e Filipinas também. As Filipinas foi o primeiro país a confirmar a primeira morte fora da China. Porto Alegre já tem 600 casos, sendo uma das capitais com menos casos. Isso é muito bom, mas já é preocupante. Bom, a China, como sendo o primeiro país confirmou casos, eles previram que talvez que em outubro que a Rússia foi para Wuhan, que já podia ter começado os casos. Isso foi uma coisa que os cientistas da China que falaram que na Rússia, que quando foram viajar para Wuhan para fazer todas aquelas coisas da Copa, não lembro se era da Copa, mas que acabou que podia o vírus ter se espalhado em outubro e só em dezembro foi descoberto. Bom, também várias pessoas acham que o vírus veio há muito tempo e que pode ter sido criado em laboratório, mas os cientistas já provaram que o vírus não foi em laboratório. E também os cientistas acharam na China que o vírus já sofreu 200 mutações, mas não se preocupem que isso ainda está em análise. E acabando agora mais uma edição do Boa Noite Brasil, não vamos falar sobre o coronavírus, mas sim sobre o tempo. O tempo quase até terça-feira, hoje é domingo, até terça-feira o tempo será firme e cada vez até terça-feira, de segunda a domingo, vai ficar mais quente. Mas depois quarta, quinta, sexta e sábado vai chover. Bom, acabamos aqui com mais uma edição do Boa Noite Brasil. Fiquem bem e fiquem em casa. Boa noite, Brasil!